A acomodação do crente leva a deslizes e pecados. É bom a gente ser alertado por isto para que estejamos sempre vigilantes e sacudidos pelo Senhor, despertados pelo temor a Deus, para vigiarmos os nossos passos e vermos para onde estamos caminhando, para Deus nos livrar das quedas, deslizes e pecados. Eu quero focalizar aqui o que o apóstolo Paulo trouxe para os crentes em Corinto, no capítulo 4, 1 Coríntios 4. Ele diz: importa que os homens nos considerem, a nós líderes, obreiros, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Os líderes têm que dar exemplo de vida santa e reta. É isso que está acontecendo. Todavia, a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, porque nada me argui a consciência. Quem me julga é o Senhor, e eu ando com a vida limpa diante do Senhor. Mas Ele vai revelar toda a verdade, então não adianta a gente querer se enganar. Meus irmãos, eu quero exortar vocês a que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Mas o que eu estou vendo é que vocês já estão fartos, vocês já estão ricos, crentes fartos, ricos, acomodados. Chegastes a reinar sem nós. Sim, até ironicamente ele diz: tomara que reinasseis mesmo para que nós viéssemos a reinar junto com vocês. Mas não é assim. A vida cristã para nós é de luta, dificuldades. Como vocês vão querer viver uma vida de prosperidade, facilidade, acomodação, glutonaria e muita riqueza, fama e glória do mundo? Eu quero admoestar vocês de que nós, obreiros, estamos nos afadigando, trabalhando dia e noite. E eu quero admoestar vocês a que sejam imitadores nossos, meus imitadores. Eu li aqui vários versículos deste capítulo 4 de 1 Coríntios. Eu quero trazer aqui para você uma espécie de contextualização dessa exortação. O que eu tenho visto é que as igrejas no Brasil alargaram muito as portas. A moda começa a tomar lugar porque uma igreja larga as portas, faz propaganda, se enriquece, muito dinheiro, programas e cantores famosos, luxo, e os pastores andando em carrão. Aí muita gente fica achando que isso é para eles também. Então segue essas práticas libertinas e acabam se acomodando. Crentes que entraram na fé com sede espiritual, se batizaram querendo verdadeiramente morrer para o mundo e seguir uma nova vida, agora voltam ao mundo a amar tudo que há no mundo. Pastores que moram em mansões de luxo, que têm aviões, que têm helicópteros, que andam em carrões, que vivem no luxo, se enriquecendo com o evangelho, e pessoas querendo também seguir este exemplo. Essas igrejas neopentecostais deram o tom e muitas outras pentecostais seguiram o caminho também. Hoje eu posso dizer que uma maioria das igrejas no Brasil tem essa prática libertina. Não vou dizer que tem a doutrina libertina, porque nem todos pregam essa mesma doutrina, mas a prática libertina eles têm. É uma vontade de construir grandes templos bonitos, maravilhosos, catedrais enfeitados,
aumentar e botar bastante conforto ali dentro do templo para acomodar os crentes, fazer grandes reuniões, convidar celebridades, grandes pregadores, grandes cantores. Isto tem virado uma prática no meio evangélico do Brasil. E é por isso que Deus mandou a pandemia. Essas igrejas, a maioria está fechada hoje, e é para ficar fechada mesmo, porque esse evangelho de aparência, de glória humana, isso aí não é mesmo de Deus. Mas eu quero focalizar individualmente para você este caminho. Procure seguir os líderes. Você deve ter um líder, e os líderes devem seguir aqueles exemplos de pessoas que são santas, que têm uma vida correta, que andam direito na presença de Deus, e não esses líderes libertinos que têm uma vida toda reprovável, que já casaram um montão de vezes. Você deve procurar saber a quem você está seguindo. Você tem que estar atenta, minha irmã, para isto. Onde você está congregando na igreja, seguindo que líder? A vida desse líder é santa para você poder imitar. Você pode imitar a vida dessas pessoas? Jesus disse que esse tipo de líderes, como fariseus, eles até pregam bonito, só não vivem o que pregam. Eles não praticam aquilo, então vão para o inferno pelo que praticam. Mas eles sabem pregar bonito e eles pregam bem. Portanto, se você quer aproveitar alguma coisa, aproveite a mensagem, mas não siga o exemplo dessas pessoas. Mas isso é possível? Será que você pode estar numa igreja, ter uma liderança toda carnal, mundanizada, que gosta do mundo, que vive no luxo, no dinheiro, no pecado? Você consegue estar numa igreja dessa, ouvir os cultos, as pregações, coisas bonitas, e você não seguir o exemplo dessas pessoas? Será que isso é possível? O cristão, quando se converte, ele toma a decisão de deixar o mundo, de morrer para a velha vida. Quando se batiza, ele é sepultado nas águas. A sua velha vida é totalmente jogada por terra para que possa viver a nova vida. A nova vida é uma vida de obediência, de fidelidade a Deus, submissão ao seu líder, produzindo frutos para não ser um crente estéril. Tem que começar do princípio, desde o início, evangelizando, amando os irmãos, visitando. Hoje existe uma imensa massa de crentes no Brasil que não visita, não evangeliza e não discipula ninguém, e acham que vão ser salvos desse jeito. Eu acho muito difícil uma pessoa ser salva sem frutos. Então eu quero exortar você com relação a este ponto. Deus não aceita o erro, a acomodação, o pecado na nossa vida. A Abigail, uma mulher maravilhosa, se notabilizou na Bíblia pelo encontro que ela teve com o Davi. O Davi estava prestes a fazer umas grandes bobagens e a Abigail alertou: olha, Davi, você tem promessas maravilhosas de Deus, você vai sujar o seu nome, manchar a sua reputação, você vai se arriscar a perder as promessas de Deus por fazer uma bobagem agora, se vingando, dando lugar à carne, seguindo o seu coração. Cuidado, você tem uma vida eterna pela frente, você tem um reino aqui na terra, e você vai perder isso tudo dando lugar à carne. O que acontece hoje com crentes de igreja é que eles encontram facilidade para o pecado, para a acomodação, a mornidão espiritual, uma vida de só assistir reunião, e eles começam a dar lugar ao erro, ao pecado na sua vida, sem se consertarem. A liderança da igreja vive a mesma coisa, e eles não exigem dos crentes que se consertem. Isso deveria ser uma constante em toda a igreja, a consagração para arrependimento e confissão de pecados, para a gente se renovar
e se purificar no Senhor. Mas na maior parte das igrejas não há isso, os próprios líderes também vivem misturados com o pecado e eles também não cobram dos irmãos essa mesma atitude, fica aquela fermentação geral na igreja. É muita gente contaminada pelo pecado e muitos sabendo os pecados uns dos outros e passando a mão na cabeça e tolerando isto e achando que vão ser salvos dessa maneira. O Senhor nos alerta, ninguém se ensoberbeça. O crente entra na igreja humilde, quebrantado, se batiza, buscando o Senhor, consagrando a vida. Daqui a pouco ele tem um cargo, ele é benquisto aqui, ele começa a ter reconhecimento na igreja, se enriquece e começa a se acomodar e deslizar para o mundanismo, para a carnalidade. E é preciso que alguém o alerte, alguém acorde. Meu irmão, acorda, desperta. Você está com a vida muito carnal. Há quanto tempo você não evangeliza, irmão? Ah, bom, eu tenho andado muito ocupado. Ah, é? Ocupado para o pecado? Não, mas para evangelizar está ocupado, não é? Faz o irmão acordar, alerta, desperta o irmão que está dormindo espiritualmente. No início ele ia bem, era um crente quebrantado, sincero, mas depois se acovardou. Eu conheço muitos que foram excelentes evangelistas no início. Depois se acomodaram, depois de muitos anos de crente não evangelizam ninguém. É muito crente desse jeito, porque se acomodaram, deslizaram, resvalaram para essa situação de esterilidade espiritual. Não deixe o irmão seu que você ama cair nessa, mas não deixe você também resvalar para essa situação de acomodação que pode ser horrível para você. Receba o alerta do apóstolo Paulo. Agora, a gente verifica também o seguinte: um crente velho de igreja, já tem mais de 20 anos de igreja, ele tem status de líder, obreiro, tem títulos, quaisquer títulos na igreja. Você vai exortar uma pessoa dessas, vai exortar e ver o que vai acontecer. Meu irmão, pensando o quê? Eu tenho experiência e tal, você é novo na fé, vem me exortar, eu já tenho muitos anos de evangelho, eu conheço tudo. Vai exortar um crente velho para ver o que vai acontecer. Eles se ensoberbecem. Por isso o apóstolo Paulo diz, ninguém se ensoberbeça. Quanto mais velho, você deveria ser mais humilde, mais quebrantado. Você deveria reconhecer os crentes novos, as crianças espirituais, você se humilhar, estar junto com eles e não se colocar no pedestal de crente velho que precisa ser respeitado e valorizado na igreja. Não se ensoberbeça. Procure entender este aspecto negativo que o tempo de igreja traz para esses crentes velhos que acabam se acomodando. O apóstolo Paulo diz, eu continuo depois de muitos anos mais humilde, servo, trabalhando, me afadigando. Eu poderia estar no luxo, garantir um bom salário, morar num casarão, ter todo o luxo, comer bem, botar um motorista com um carro bom para mim, afinal de contas eu mereço isso na igreja, eu já sirvo a igreja há muitos anos, eu mereço. O apóstolo Paulo diz, merece é nada, você deveria estar mais lá no chão, no joelho, de rosto em terra, se humilhando. De tantos anos de crente, você já deveria estar muito mais avançado e ainda está desse jeito. Pois é, receba esta exortação, principalmente você que tem muitos anos de evangelho. Comece tudo de novo, se humilhe para estar junto com um crente novo evangelizando. Comece a fazer jejum e oração e visitação aos que estão mais fracos. Procure fazer consagrações, vigílias e orações, jejuns com os crentes mais novos. Você que é crente velho, desça do pedestal e comece
a fazer isto para ser exemplo para os mais novos, ao invés de querer se colocar no pedestal e exigir reconhecimento. Entenda essa situação, o perigo que ronda você que é crente velho, que tem muitos anos de evangelho, para você descer desse pedestal para ter a salvação. Você ouve a programação da